Fala pessoal, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E olha, para gravar esse vídeo aí da edição final de Batman Damned, eu fui olhar quando que nós tínhamos postado um vídeo sobre a segunda edição resumida, e foi em dezembro. É isso então, pessoal. Foi lançada então a terceira e última parte da minissérie Batman Damned. Sim, o primeiro título da DC, né, naquele selo Black para maiores de idade. E será que valeu a pena esperar tanto tempo? Lembrando que aqui na descrição desse vídeo vai ter o link dos nossos dois vídeos onde nós resumimos as edições anteriores dessa minissérie. Então, se é a primeira vez que você caiu aqui no canal nesse vídeo, dá uma olhadinha nesses vídeos primeiro, pega todo o contexto e depois assiste essa última parte. Então, bora lá para o resumo da última edição da minissérie Batman Damned. Nas edições anteriores, o Batman tem investigado por toda Gotham com o John Constantine para resolver um mistério que envolve não apenas a morte do Coringa, mas também o seu passado. E no final da segunda edição, o Batman parecia estar a ponto de matar a Arlequina. Mas essa edição começa de um jeito diferente, com o Batman preso em um caixão. Na verdade, nas duas primeiras páginas há um monólogo feito pelo Constantine falando sobre a ilusão que nós, humanos, temos de controle, onde as pessoas que geralmente têm certeza que possuem um são as que mais estão perdidas. Tudo isso acompanhado por essa bela arte do Lee Bermejo. Sério, olha o nível de detalhe desse coração. Mas então, de alguma forma, o Batman foi colocado nesse local depois da luta com a Arlequina. Eles estavam lutando um contra o outro, mas parece que a magia interveio. Mas fica a pergunta, para onde foi a Arlequina? Enfim, quem aparece para salvar o dia é o Monstro do Pântano, o último convidado surpresa a aparecer nessa HQ. A criatura elemental alerta Batman para nunca confiar em Constantine, que é o que todo mundo diz, mas também diz que há forças nefastas secando o morcegão. O Constantine está ali trajando uma máscara tipo a do Robin. Ele fala que veio ali para continuar ajudando o Batman. Até diz que trouxe o cinto de utilidades que a Arlequina tinha roubado dele. O papo tá indo tudo bem ali, o pessoal tá tomando um chazinho, conversando, mas aí a magia aparece e com seu poder ela começa a possuir estátuas ali do cemitério onde eles estavam. E a visão é aterrorizante mesmo. Olha essas estátuas. Ainda bem que o Monstro do Pântano está ali e salva a pele do Constantine. A magia continua a atormentar o Batman, devido ao que parece ser uma promessa não cumprida entre eles. Pelo que o quadrinho vem mostrando, eles se conhecem desde muito cedo na vida do Bruce. Contudo, a reação de não saber do que ele está falando por parte do Bruce só a frustra ainda mais. Por isso, o Batman ganha essa lanhada na cara. Essa deve ter doído. Batman revida com um pedaço de tronco? Bom, é o que tem pra hoje. E mais uma vez o Monstro do Pântano ajuda os dois. Magia parece ter sumido dali. Constantine diz que provavelmente o Bruce quebrou o coração dela. O Monstro do Pântano volta ao subterrâneo e se despede falando: a humanidade precisa do medo. E o que você fará com ele? Bruce fala que precisa de respostas urgentes. Constantine diz a Batman que ele pode ajudá-lo a ver eles, que no caso são os pais do Bruce. Agora aqui fica a pergunta, o porquê do Constantine não ter feito isso desde o começo? Sei lá, inventa uma desculpa aí. Agora temos um flashback daquela noite fatídica fora do cinema, depois de ver o filme do Zorro. Vemos um pouco mais do conturbado casamento dos Wayne aqui, com a Martha alfinetando o Thomas, brava por causa da infidelidade do marido. Honestamente, eu achei essa nova abordagem do relacionamento deles muito boa, mas eu deixo isso para comentar depois. Depois vemos a magia atraindo o jovem Bruce Wayne ao beco do crime, local onde seus pais irão morrer, mostrando que talvez a entidade, a magia, tenha sido a responsável mesmo pela morte dos pais do Bruce. E pessoal, só antes de continuar o vídeo, né, a gente fez esse resumo da edição que saiu já essa semana, então dá muito trabalho. Então, para nos ajudar aí, dá aquela curtida, comenta, compartilha com seu amigo que gosta de quadrinho e Batman, que vai nos ajudar bastante. Valeu mesmo! Então aquela ida ao passado ali do Bruce é interrompida naquele momento. E por isso então, pelo que parece, para continuar a saída até a memória dele, o Constantine leva o Bruce até um clube de mágica onde a Zatanna se apresenta. Nós vimos pela última vez a Zatanna como uma artista de rua na primeira edição.
Mas aqui ela aparece com a sua roupa característica de performance. Junto com o Constantine e também o Deadman, que aparece ali no clube e já tinha aparecido também na revista, eles se sentam naquelas mesas típicas de ocultismo. A maga tem o receio de usar essa magia específica, mas o Constantine a convence que é o único jeito. Bom, para o feitiço da Zatanna funcionar, o Deadman entra nela e dali em diante, pessoal, a magia da Zatanna nunca antes foi retratada dessa forma. Os quadros durante o feitiço ficam com uma coloração vermelha e adquire um tom de filme de horror muito legal. Enfim, a alma do Batman, o que quer que seja, e o Constantine vão parar na memória do passado do Bruce e as coisas começam a ficar estranhas. Mais ainda. E a começar pelo Deadman, que foi transportado também, mas dentro de um rato. A magia parece estar na sua verdadeira forma e fica falando para o Bruce não ter mais medo. Nossa, como que vai ser possível olhando para essa forma dela? O que parece ser passado aqui nessa cena é de que originalmente era para o Bruce ter morrido ali com a sua família, mas a magia o trouxe de volta à vida ou o preveniu de morrer. É bastante ambíguo, mas o Batman fica em estado de choque ao reviver tudo aquilo. Mas é então que o Constantine resolve tudo de uma maneira muito sábia. Descarrega a bala numa entidade mística e a derrota. Constantine se pergunta se o Batman talvez não tenha morrido ali mesmo, naquele beco, e agora vive em um inferno próprio. Eis então que o Batman finalmente decide ir até o necrotério. Hora de voltar para encarar a questão do Coringa, que iniciou toda a história dessa HQ. Batman, quando chega lá, é confrontado pelo Espectro. Ele diz que o herói sabe o que aconteceu ao vilão de verdade, e este o confirma. Chegamos à hora derradeira do flashback com a luta entre o Batman e o Coringa em cima da ponte de Gotham. Acontece que o Batman foi fatalmente esfaqueado pelo Coringa na ponte. Depois, o vilão cai acidentalmente da ponte e consegue se segurar com apenas uma das mãos na borda dela. O herói instintivamente vai salvá-lo, mas dessa vez decide que se ele não estiver vivo ali, ninguém vai parar o Coringa. Ele então deixa o vilão cair. De volta ao necrotério, o Espectro diz que o Batman deve pagar pelos seus crimes. Assim como você julga todos, você deve ser julgado pelos outros também, diz ele. E é então que temos o final do quadrinho, que de novo temos outra coisa ambígua. O Batman fala que desejava que ele estivesse vivo, não especificando quem. E então ele é sugado pelo local onde são guardados os cadáveres no necrotério. E aí voltamos à cena do início da HQ com o corpo do Coringa caindo no rio. Só que dessa vez ele ressurge vivo, rindo, recriando a pose da piada mortal, e aí acaba o quadrinho. Gente, eu não posso mentir aqui no canal, vai ser a minha opinião, então muita gente pode ter gostado ou não, mas ok, pelos motivos delas, mas eu não gostei muito não dessa minissérie. Bom, a começar aí por esse final que talvez leva para uma possível sequência desse quadrinho. É sugerido ali que talvez o Batman tenha trocado a sua vida pela do Coringa? Bom, porque se isso aconteceu, tem uma questão de múltipla realidade ou de volta para o futuro, porque ele mudou o passado, que lá na edição 1 aparece o Coringa morto lá. Então esse final da HQ aí da edição 3 é totalmente diferente do começo da edição 1. Então aí fica bastante ambíguo esse final. Fora isso aí, tem uma leva de perguntas aí que ficaram sem resposta. São umas perguntas mais leves, mas que eu tava meio que entretido na narrativa. O que diabos aconteceu com a Arlequina? Ela acabou com o Batman, quase matando ela na edição 2, é que ela foi totalmente ignorada. O que o Coringa fez pra ela, que ela tinha aquelas cicatrizes, isso não foi tocado em nenhum momento. E na outra edição, acho que na 2, o que a Martha Wayne viu naqueles envelopes lá que o detetive particular que estava espionando o Thomas mostrou pra ela? Era uma prova realmente que o Thomas estava traindo a Martha? Era outra coisa? Isso ficou sem resposta também. E o Batman realmente morreu no final dessa HQ? E por que a magia tinha tanta fixação lá no Bruce desde criança? Enfim, essas são algumas das principais aqui que eu pensei enquanto estava fazendo o roteiro que eu li hoje HQ, mas deve ter outras ainda que foram muito abandonadas aí nessa edição 3. E isso vem pro meu outro ponto negativo, todas essas pontas soltas, que isso é muito sinal de roteiro que foi retrabalhado. E o constante adiamento dessa edição 3 me faz crer que realmente teve algum problema aí de produção que a gente nunca vai saber, né?
mas por essas pontas soltas eu acho que teve algum tipo de briga, alguma coisa aí que aconteceu, que aí o Azzarello aí resolveu entregar de qualquer jeito essa edição 3. Porque, ao meu ver, aí todo o ponto central dessa HQ, até pelo próprio título, que é Amaldiçoado, ou Batman é Maldito, que é Damned, né? Tenta fechar um círculo com essa edição final, que é o Batman pagando por um crime, né? Pelo grande crime dele, que seria matar o Coringa. Mas aqui, pelo final dessa HQ, não mostra que o Batman matou mesmo porque ele quis muito, né? Não foi algo tipo Zack Snyder da vida. Foi uma morte parecida ali com a do Ra's al Ghul lá no Batman Begins. Então não vejo assim o Batman pagando tanto assim esse preço que a HQ quer colocar, esse fardo nas costas dele, por essa morte do Coringa. Acho que isso faltou ser mais trabalhado, teve muitos flashbacks que poderiam ter feito isso, mas na hora de trabalhar isso, pra mim, foi uma resolução rápida no final que eu não consegui digerir. Pra mim isso deveria estar lá desde o começo da história. Mas vamos pro lado positivo, que eu vejo que a maioria vai elogiar em qualquer site aí de quadrinhos, que é a arte do Libre Emerro, que em todas as edições está fantástica. O nível de detalhes desse cara é absurdo. Tem vários exemplos aí ao longo de toda a HQ, mas é só ver o Monstro do Pântano que a gente viu nessa edição, que é sacanagem, o cara desenha demais. Outra coisa positiva que tem a ver com a arte também, mas o tom geral da história, que é esse clima de filme de horror, de terror. Que pra mim, todas as passagens que pegavam, né, essa vibe, principalmente com a magia, que eu achei sensacional, uma parada bem Evil Dead, assim, que é um filme classicão de terror, todas são muito bem trabalhadas e me fizeram querer, olha, eu quero uma animação, um filme, um Batman nesse clima de terror, horror, agora. E a outra coisa, fora esse clima aí de terror que estava em toda a história, foi a abordagem muito pessimista, assim, bem complexa em algumas partes, dessa relação do Thomas e da Martha Wayne. Que grande parte das interpretações, né, quando os autores querem focar no casal, né, é aquela coisa mais idealista, assim, deles perfeitinhos, né, o Thomas sempre carinhoso com a Martha, né, aquele casal perfeito, que a gente sabe que não é assim na vida real, né. Então colocar eles assim, um casal tendo brigas, tendo problemas, discutindo, e o próprio Thomas sendo infiel, né, pelo que muito a história sugere, isso é muito bem-vindo e pra mim é uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa HQ. Mas, de novo, é uma pena que aí no terceiro número eles meio que abandonaram toda essa discussão que estavam tendo entre o passado, lá mostrando os Wayne discutindo, e isso foi abandonado no final. E essa então foi a última edição de Batman Damned. E aí, o que você achou desse final? Será que vai ter mais coisas nesse universo da revista? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha, comentar, e se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim. Valeu mesmo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.